Books está no ar nessa quarta-feira e o episódio de hoje é um spoiler do que nós vamos lançar futuramente. E você que gosta de novidade, você precisa assistir esse vídeo até o fim. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo porque é muito legal a gente falar com mais pessoas, nós falarmos com outras pessoas para eles conhecerem nossos materiais. E hoje, quem voltou para o nosso programa é o pastor Diogo Cavalcante, ele que é editor aqui da Casa Publicadora e veio nos contar mais novidades. Pastor, seja muito bem-vindo ao CPB Books. Muito obrigado, muito obrigado. Pastor, agora o senhor veio como coordenador editorial. Me fala um pouquinho sobre esse material que nós vamos falar. Olha só, Mari, nós temos em mãos hoje, já quase lançando, está, sabe, quase entrando assim Tá entrando no forno. Indo para impressão, quase nesse ponto. Do maior livro já publicado pela Casa Publicadora nos seus 118 anos de história. Um livro com mais de 1.560 páginas, mais de 1.500 páginas. Um livro que vai ajudar as pessoas a ter os contextos em torno de muitos escritos de Ellen White, que é uma autora muito conhecida, uma das 100 americanas ou americanos mais influentes da história e uma pessoa que realmente às vezes tem sido não compreendida por muitos e que gostaria de ser mais entendida por outros. E qual é o tema? Qual é o nome, o título deste livro? Finalmente, né? O título realmente é o livro, na verdade, é um grande livro de referência que é a Enciclopédia Ellen G. White. Que legal! E nessa enciclopédia, o que as pessoas vão encontrar? O que nós vamos encontrar ao lermos? Olha, vocês vão encontrar uma série inicial com artigos falando sobre a vida de Ellen White, sobre os escritos dela, sobre temas controversos. Depois nós teremos ali um resumo também das obras, tem também uma parte com resumo das obras, e depois um outro artigo que fala sobre obras que falaram de Ellen White. Então é um artigo bem interessante, muito fundamentado. Depois nós temos uma seção biográfica com mais de 500 verbetes sobre pessoas que se relacionaram pessoalmente com Ellen White. E uma seção temática com, logicamente, temas com verbetes ali, mais de 800 verbetes sobre temas em relação a Ellen White. Pastor, explica pra gente, para quem está assistindo também, o que são os verbetes? Então, os verbetes são temas de enciclopédia, então, ou também chamados de entradas. Então, você tem de A a Z os temas e você vai procurando esses temas ali dentro da enciclopédia. Legal, então a enciclopédia de Ellen White será dividida em 4 partes. Exatamente, a última parte seria de apêndices. Então nós temos artigos, temos biografias, temos temas e apêndices. Que legal! E como esse programa é um programa de spoiler, conta um pouquinho pra gente alguma novidade que tem dentro da enciclopédia de Ellen White. A enciclopédia Ellen G. White, por exemplo, fala sobre a irmã gêmea dela, a Elizabeth, que era uma pessoa que não tinha, assim, o sentimento religioso que Ellen White tinha. Ellen White tinha essa característica de ser muito intensa na sua religiosidade, desde pequena. E a sua irmã não. E ela, então, casada, com filhos, ela escrevia cartas para a irmã, apelando ao coração dela. A enciclopédia fala também sobre a família de Ellen White, a árvore genealógica dela, fala da sua origem, algumas pessoas também que tiveram alguma relação com ela, por exemplo, fundadores de instituições, pessoas da Austrália, pessoas da Europa, missionários que foram pela primeira vez para a Europa, para a África do Sul, a fundação de instituições, e muitos temas, como por exemplo, coisas simples, como queijo. Que tipo de queijo ela condenou, não é? Quando um livro de saúde dela foi ser publicado na Alemanha, os editores da Alemanha perguntaram para ela, mas de que queijo você está falando? E ela foi e explicou que queijo que era. Não é? Então, muitas vezes a gente lê alguns textos de Ellen White, a gente às vezes toma algumas posições, mas a gente precisa entender bem o contexto que está por trás desses textos. Então essa enciclopédia ela vai deixar um pouco mais claro a visão de Ellen White sobre alguns assuntos, sobre algumas visões. Sobre centenas de assuntos. Certo. A enciclopédia também resume e mostra a importância de todas as obras dela publicadas em português e em inglês.
E esse é um ponto, um diferencial da nossa enciclopédia em português, que nós preparamos 39 verbetes novos em relação à enciclopédia em inglês. Então, existem 3 verbetes ali sobre livros missionários, livros antigos lançados em português e livros que existem em português, são projetos especiais que não existem em inglês. Então, a enciclopédia tem esse toque brasileiro também. Essa enciclopédia ela foi escrita lá nos Estados Unidos. Exatamente. E traduzida aqui pela Casa Publicadora, certo? Exatamente. Foi em comemoração aos 100 anos da morte dela. Comemorar é relembrar, sim, não é? Então não é você comemorar a morte, assim, nesse sentido, né? Sim, homenagear. Homenagear, exatamente. E nós, então, recebemos esse projeto e estamos publicando em português também. Que interessante. E você que está em casa, normalmente aqui no programa, nós sempre falamos sobre essa autora norte-americana tão conhecida como Ellen White. Ellen White, ela não foi uma simples autora adventista. Ela teve uma grande influência na sociedade, não é, pastor? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Olha, ela é considerada pelo Instituto Smithsoniano como um dos 100 americanos de maior influência na história. Que legal, então, não? Junto com George Washington, Abraham Lincoln e outras pessoas. Por quê? Porque ela influenciou, por exemplo, o café da manhã no mundo. Os flocos de milho que as pessoas conhecem, a granola que era oferecida nos hospitais adventistas, que as pessoas saíam dos hospitais e falavam, me dá um pouquinho dessa granola, né? E a gente nem tinha nome de granola na época. Mas essas coisas pequenas, que são grandes também, elas influenciaram os hábitos de vida das pessoas. Aqui na Câmara de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, ela foi homenageada como um dos 100 americanos, quer dizer, dos precursores da ecologia moderna, pela sua pregação em favor dos cuidados com a natureza, de uma ligação do ser humano com Deus, ligação do ser humano com o mundo. E Ellen White, ela foi uma das pessoas que mais enfatizaram o retorno à Bíblia. Então, Ellen White, ela é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a Reforma Protestante, com a ecologia moderna e com a saúde, a alimentação saudável. A gente tem hoje uma das maiores redes educacionais, como você colocou agora, e de saúde do mundo, graças à influência dessa mulher, que trabalhou muito pelos outros, fez muito pelos outros e pensou pouco em si mesma. Então foi uma pessoa que realmente se desdobrou para o bem-estar da humanidade. Ellen White, o que mais me chama a atenção em Ellen White é que com todos esses assuntos sociais, sim, assuntos políticos, ela sempre voltava para Cristo e sempre voltava à Bíblia. Exatamente. Apesar dos conselhos dela, alguns encaram um pouco duros aos jovens, mas ela sempre voltava para os preceitos bíblicos. Não era nada voltado da cabeça dela. Você que está em casa às vezes fala assim, mas Ellen White não estava na Bíblia, não foi considerada por muitos profetas. Mas eu acho muito legal, porque Ellen White, o contexto dela, o enredo dela é Cristo. E ela vivia isso, porque através de toda aquela simplicidade, de toda aquela alegria em ajudar o próximo, ela precisava espalhar isso, e ela conseguiu, e ela se tornou uma das pessoas mais influentes, mundialmente falando, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, a época em que Ellen White costurava para ajudar pessoas, na época em que ela recebeu 35 pessoas na sua casa para ajudar jovens que vinham de outros lugares para trabalhar, e ela e o seu esposo se desdobravam ali para ajudar aquelas pessoas. A época em que ela foi para a Austrália, né, e começou do zero lá um trabalho. Enfim, uma mulher assim que precisa ser mais compreendida. Esses detalhes precisam ser resgatados. Com certeza. Para que a gente, ao ler os seus livros, a gente entenda que ela foi uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada, uma pessoa que valorizou a dignidade da mulher, valorizou a liberdade dos negros na época da escravidão americana, e uma mulher que sempre se posicionou em favor da paz, em favor da saúde, do bem-estar humano, e que sempre, como você colocou, apontou para a Bíblia e mostrou que a Bíblia, a ciência e o bem-estar da sociedade não estão em conflito, eles se complementam. Isso é muito legal. E você que está em casa ficou curioso para saber como será a capa deste livro? Você vê agora detalhes dessa capa e também como será. O pastor havia dito que são mais ou menos 1.000
Mais de 1.500 páginas. Mais de 1.500 páginas, abordando assuntos sobre Ellen White, pessoas que ela conviveu, assuntos mais detalhados que ela quis dizer. Isso é muito interessante para você ter uma outra visão sobre a figura, a personalidade de Ellen White. Pastor Diogo, muito obrigada pela sua presença aqui no CPU eBooks. Voltará mais vezes como editor, como autor, porque é muito legal ouvir e também entender mais sobre assuntos que o senhor gosta de falar. Muito obrigado, eu fico muito feliz. E falando em nome aqui da editoria de livros que nós trabalhamos ali, nós agradecemos essa oportunidade de falar sobre os livros, de compartilhar com o pessoal da internet aquilo que a gente tem feito. Legal. Esperamos que os nossos livros sejam cada vez mais lidos e conhecidos. Amém, isso mesmo. Você que está em casa, nos vemos na próxima quarta-feira. Fique com Deus. Tchau!